Bom, você pode me perguntar quando que começou a suicidologia na minha vida. Começou com 10 anos de idade, por uma história de ter uma mãe que tentou várias vezes o suicídio, desde os meus 10 anos, e aí nós a levávamos, eu e minha irmã, nós a levávamos para pronto-socorros, hospitais, óbvio, para prestação de socorros, e nós ouvíamos barbáries, tais como: Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora. Todo esse desrespeito que eu fui vivendo, é lógico que, inclusive, quando eu ouvi essa frase de um médico e de um enfermeiro, eu me lembro, com 10 anos, prometendo para mim, né, que eu mudaria o cenário. Absolutamente eu não sabia, não tinha nem ideia do que eu seria, né, mas eu me lembro prometendo assim: olha, eu prometo que isso não vai acontecer com a minha mãe e com as outras pessoas que eu vou cuidar. Bom, essa minha promessa provocou, inclusive, uma caminhada, uma jornada acadêmica. Eu galguei até o título de pós-doutorado, né? Então, de pós-doutoramento, para que eu pudesse ocupar o lugar, inclusive, como coordenadora de uma pós-graduação em suicidologia. Felizmente, estamos já com algumas turmas, inclusive, formadas. Então, ter uma pós-graduação em suicidologia é a comprovação, primeiro, que a vida é arte que leva tempo, que a gente precisa lidar com vários preconceitos, com várias situações, com muita calma, com muita cautela e também com muito cuidado. E a suicidologia brasileira tem crescido e se desenvolvido, felizmente, para que a gente possa, inclusive, falar sobre o assunto que é tão tabu. Eu quero trazer um conceito que eu elaborei que se chama processo de morrência. O processo de morrência é um definhar existencial que vai acontecendo, né, numa complexidade de comportamentos autodestrutivos. E, de fato, ninguém nasce querendo se matar. Pelo contrário, a gente tem vários estudos e vários estudiosos que trazem que o contrário da morte é o nascimento. Então, quando a gente pensa num nascimento como um limite temporário, né, como uma facticidade, nós fomos lançados na existência, né, com a condição de que nós nascemos e, portanto, nós somos finitos, né, a gente então entende que ninguém que nasce com esta consciência já de querer morrer. Pelo contrário, a gente tem um instinto de sobrevivência. Porém, como a vida é uma coisa muito difícil da gente lidar, então eu tenho um livro que foi a minha autobiografia, que se chama A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Portanto, quando a vida não é do jeito que a gente quer, a gente vai acumulando alguns sentimentos e ressentimentos, alguns sentimentos, inclusive, que fazem com que a gente tenda a buscar uma certa autonomia, uma certa forma de lidar com os conflitos relacionais, porque todos nós temos conflitos, e com algumas dificuldades e problemas, todos nós temos também problemas. Então, a gente começa a entender que existe uma evolução, né, numa complexidade, mas é uma evolução de sentimentos e ressentimentos que não são trabalhados, que não são acolhidos, e a gente começa a desenvolver aquilo que se chama de processos autodestrutivos. Isso quer dizer que, como uma psicopedagoga, uma pessoa também que é voltada para a área da educação, eu comecei a desenvolver uma conscientização de um trabalho psicoeducativo que os processos autodestrutivos, eles são criados, eles são aprendidos como a única possibilidade, inclusive, da pessoa conseguir lidar com certas dificuldades e problemas. Daí a gente entende uma frase que é muito conhecida do Edwin Shneidman, que é o teórico que eu mais estudo, né, na suicidologia, que ele fala que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Então, você percebe que é uma evolução a ponto da gente começar a apresentar sinais. Quais são os principais sinais? Mudança abrupta de comportamento.
a gente tem e vai desenvolvendo ao longo da vida modalidades de se comportar, modalidades de enfrentar algumas situações. Então, parece que fica conhecido, né, esse jeito de se comportar. Então, quando eu falo mudança abrupta de comportamento, a primeira coisa que a gente precisa ver, por exemplo, é se de repente uma pessoa que é extrovertida, que gostava de interagir com os outros grupos, outras pessoas, começa a se isolar, né? Outras formas também da gente perceber alguém que nunca buscou religião, né, começa a buscar desesperadamente várias religiões. Alguém que começa a se preocupar muito com testamentos, com onde que meus bens vão acabar, né? O que vai acontecer depois da minha morte, né? Alguém que começa a falar insistentemente, eu me sinto um fardo, né? Em breve eu não vou dar mais trabalho, então vocês não vão precisar se preocupar mais comigo. Então, a gente tem sinais de alerta, tanto verbais quanto não verbais, comportamentais, que a gente chama. Por exemplo, se eu começo a organizar as minhas pendências, né, e fecho uma conta de banco, assim, sem muito, né, sentido, eu começo a organizar, eu começo a dar as minhas coisas, os meus pertences, eu começo a ligar para algumas pessoas falando, olha, cara, você é muito importante na minha vida, eu queria te agradecer por esta ou por aquela situação em que você me ajudou, né? Existem algumas características, né, apontadas pela Organização Mundial da Saúde, e aí então a gente pode entender também como sinais. As características são ambivalência, por isso que ninguém, normalmente é o que eu falo para as pessoas que eu tenho acompanhado, que falam que desejam se matar, eu falo, normalmente, existe uma característica chamada ambivalência, que fala que normalmente as pessoas não querem se matar, elas querem matar aquilo que está provocando sofrimento. Existe uma outra, né, característica que é a impulsividade. Isso a gente precisa fazer um parênteses, porque é muito confundido com pessoas impulsivas. E a impulsividade do comportamento suicida, ela é vista como acting out na psicologia, ou seja, na sensação de desespero, desamparo e desesperança, né, a pessoa atua, principalmente respaldando, né, aquela frase do Schneidman que eu acabei de falar, que o suicídio é um ato definitivo por um problema temporário. Então, a gente tem essa característica da impulsividade, nessa necessidade abrupta de se libertar, né, do sofrimento. E a terceira característica, que também é um dos sinais de alerta, né, é quando a pessoa fica muito enrijecida, né? É muito polarizada, que também a gente pode falar, tudo vira 880, tudo ou nada, vida ou morte. Veja bem, eu estou falando do ou, né? E quando a gente trabalha no ou, né, a gente não tem essa capacidade de integração e de flexibilização, que hoje em dia, principalmente quando a morte, né, chega como possibilidade de eu me libertar, ela está representando uma fala, entre aspas, de uma pessoa que está em intenso sofrimento e vê na morte uma possibilidade de se libertar desse sofrimento. Só que é uma libertação utópica, porque muitas vezes, né, a gente vê o sofrimento sendo acabado, mas também começa-se um outro sofrimento dos enlutados por suicídio. Então, veja bem, é sofrimento atrás de sofrimento quando a gente fala das características de um comportamento suicida, né? E aí, então, existem os sinais também comportamentais, né, que a gente pode falar, a depressão é um dos sinais de alerta, porque existe entrelaçamentos entre depressão e suicídios, assim como existem entrelaçamento com outros transtornos mentais e também com pessoas que também não tinham transtornos mentais. Por isso que eu intitulei e criei o termo processo de morrência, ou seja, voltando à minha fala inicial, processo de morrência
né? É um conjunto de uma complexidade, na verdade, de comportamentos autodestrutivos, cujo ápice é o suicídio. Pois é, eu acho que tudo é uma questão da maneira como a pessoa vive, né? Eu acho que um diagnóstico, ele não pode ser cartão de visitas para as pessoas, ou seja, um diagnóstico, ele não pode assumir o lugar da pessoa. Então, a gente sabe do diagnóstico, principalmente os profissionais da saúde cuidam dos diagnósticos, mas a gente sempre tem que olhar para a pessoa que vive esse diagnóstico, a pessoa que está com a depressão. Da mesma forma que eu falo, não é o suicida, né? É a pessoa que apresenta um comportamento suicida. O comportamento é suicida e não a pessoa. Porque senão a gente começa a desenvolver, e uma coisa que normalmente as pessoas me perguntam, se existe um perfil de alguém que vai se matar. Não, o perfil que eu entendo é assim, todo ser humano, ele vai precisar aprender a lidar com as suas angústias existenciais, com as suas dificuldades, e o que se aprende, inclusive, são modalidades de enfrentamento que podem se tornar disfuncionais. E aí, então, entendo que o processo autodestrutivo é uma disfuncionalidade, né? Porque na inabilidade de eu matar aquilo que está me provocando sofrimento, eu coloco essa energia contra mim. Da mesma forma, se eu tenho um processo autolesivo, que é aquele que a gente conhece, que as pessoas se cortam, né? Se a pessoa passa uma situação ansiógena, e normalmente está ligado com a ansiedade, né? Se a pessoa antecipa que ela não vai dar conta, ela se corta, ela se autolesiona. Portanto, eu começo a trazer uma preocupação primeira da gente olhar quem é esta pessoa e como é que está a história dessa pessoa que se encontra tanto em depressão ou que apresenta um comportamento suicida. Lógico que a gente quer ter um parâmetro do que eu posso, como é que eu posso diferenciar alguém que está em depressão e alguém que tem um comportamento suicida. Na verdade, não existe essa fronteira de diferenciação. Toda pessoa que se sente esvaziada dela, tá? Então, eu costumo falar, eu tenho um artigo que eu falo do desalojamento do ser para o desertor de si mesmo. Então, esse meu artigo, ele traz que muitas vezes existem alguns problemas e algumas fases que a gente vive, que muitas vezes a gente se torna desalojado da gente mesmo. Aí você pode me perguntar, o que é isso, Karina? É que a gente se sente morando de aluguel dentro da gente. A gente não se sente dentro da gente, no sentido de que nós somos potentes. Alguma coisa fez com que nós desacreditássemos na nossa potência, na nossa existência, na nossa importância, como existência. Isso quer dizer, então, a gente vai ter que trabalhar com essa pessoa buscando os sentidos de vida. Eu costumo trabalhar com a busca do sentido de vida, mas o que é um sentido de vida para uma pessoa é diferente da outra. Então, por isso que é um trabalho muito artesanal, muito singular, tentando identificar o que ela quer matar. Qual é o sofrimento que ela acredita que é intolerável, inacabável, e que ela está entendendo a morte como possibilidade. Aí então eu trago as características do comportamento suicida de novo e falo para a pessoa, olha, diz a teoria que as pessoas não querem se matar, mas elas querem matar aquilo que está promovendo e provocando sofrimento. O que você acha disso? Bom, a maior parte dos meus clientes, as pessoas que eu acompanhei até agora, falam, isso é verdade. Eu falei, então, vamos pensar em quais outras possibilidades, numa ampliação, para que você consiga lidar com este sofrimento que você acha que é insolúvel. Me ajuda a te ajudar. Essa é também uma outra intervenção que eu faço, Então, é a maneira como a gente lida com aquele que apresenta depressão, é a maneira como a gente lida com aquele que apresenta um comportamento autodestrutivo. As pessoas falam, Karina, mas como é que você busca, esses sentidos de vida na pessoa? Eu costumo falar que a gente não convence ninguém a não querer se matar.
tá? Mas em algum momento essa pessoa já teve uma pulsão de vida, ela já teve um pulsar na vida dela. Então, eu pergunto para essa pessoa: existiu algum momento em que você se sentiu dentro de você? Existiu algum momento, mesmo que longe, distante da tua lembrança? E normalmente a resposta que eu tenho é assim: sim, existiu, mas eu não sou mais aquela pessoa que eu me conhecia. Eu me desconheço hoje, eu não tenho a mesma vitalidade. Eu falei: claro que você não tem, mas vamos fazer o seguinte, vamos buscar aquilo que, ou tentar entender aquilo que fez com que você saísse daquele lugar, né, de bem-estar, de sensação de saúde. Vamos buscar o que aconteceu, que você foi acreditando que você não tinha mais valor, que você não tinha mais importância. De novo, é esse processo que você está trazendo de individuação, que eu acho importantíssimo, da gente ver assim, o que fez com que essa pessoa se tornasse desalojada, né? O que fez com que essa pessoa acreditasse que a morte seria mais importante do que a vida e outra, né? Todo mundo morrerá, né? Então, assim, eu também trago isso. Você sabe que você vai morrer e eu sei que eu vou morrer. Isso quer dizer, o que está acontecendo com a tua história, com a tua existência, que você está antecipando aquilo que é a única certeza da tua vida. Veja bem, a minha abordagem é muito mais no sentido, primeiro, de compreender o sentido do suicídio para a pessoa, o sentido da autodestruição para a pessoa, e aí a gente entender o que tem por trás desse pedido, né, de morte, né, e aí como é que a gente vai poder ampliar as estratégias para você se resgatar, né, para você se rever enquanto pessoa que merece uma dignidade, porque todos nós precisamos viver, né, em dignidade, com dignidade. Né? Dignidade existencial significa você se apropriar da tua história, da tua existência. Né? Isso é muito importante, né? Porque assim, não é por acaso que somos singulares, não é por acaso que aquele que nasceu morrerá, né? E não é por acaso que a gente entende que o nosso legado é tudo aquilo que a gente vai fazendo conforme a gente vai vivendo. Ou seja, as nossas escolhas, elas vão contando muito sobre quem somos nós. Inclusive, a escolha principal, que é acabar com a tua vida, talvez a gente possa repensar. Então, assim, eu tenho um discurso e um diálogo, né, muito no sentido de um encontro dialógico que proporciona uma reflexão para a pessoa, não tentando convencer, porque não adianta a gente tentar convencer a pessoa, vencer não adianta, né? Mas o que talvez adiante, assim, a gente olhar afetivamente para a pessoa, né, tentar suspender os nossos próprios julgamentos para entender qual que é esse sofrimento que está fazendo com que essa pessoa pense em se matar. Então, essa é uma trajetória, inclusive, daquilo que eu ensino como manejo do comportamento suicida. Né? Muitas vezes, por isso que dá muito certo o CVV, quando a gente fala de suicídio, a gente tem que falar do Centro de Valorização da Vida. Muitas vezes as pessoas que pensam e que estão naquele desespero e que estão prestes a se matar, elas entram em contato com o CVV 188 ou cvv.org.br e elas desabafam. Por quê? Porque uma das coisas que eu também trabalho no manejo é uma compreensão de que as nossas emoções, elas são visitantes. Elas não podem fazer hospedagem, né? E assim, a gente acha que aquela emoção vai ser para sempre, aquela situação vai ser para sempre, aquele problema vai ser para sempre. E, na verdade, a gente vai ter que trabalhar com um conceito de efemeridade, né? Principalmente do nosso sofrimento. Agora, quem está no olho do furacão não vai entender isso e a gente também vai ter que se aproximar muito para falar, me dá uma chance, se dá uma chance da gente rever tudo o que tem acontecido com você, inclusive sobre o seu desespero. Desespero, desamparo e desesperança também são sinais de alerta, que a gente também precisa cuidar.
Atualmente, o meu trabalho tem sido muito para trabalhar com os fatores de proteção no desenvolvimento daquilo que eu nomeei por saúde existencial. O programa RAISE, ele é um programa que, na verdade, ele é um resultado, né, do meu pós-doutorado, que no meio do meu pós-doutorado, eu demorei 4 anos para concluir o pós-doutorado. Teoricamente, eu deveria ter concluído em 2 anos o pós-doc, mas no meio do caminho, exatamente em 2 anos que eu estava fazendo o pós-doc, eu fui acometida por uma inflamação cerebral autoimune. Então, eu tive a oportunidade hoje, eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Naturalmente, em 2014, quando eu tive, né, essa inflamação cerebral e entro às pressas aqui num hospital de São Paulo, sem poder andar, sem lembrar da ordem alfabética, né, e eu ainda estava no pós-doc, então, assim, um dia eu acabei a última entrevista do pós-doutorado, no dia seguinte eu estava internada, né, eu tinha uma modalidade de vida de um jeito muito workaholic, tá? Eu não tinha tempo para adoecer, né? E naquele momento, eu estava desenvolvendo o programa RAISE, que RAISE em inglês se chama, ou significa elevar, levantar alguém. E eu fui me dando conta, porque quando você vive um impacto que eu chamo de tsunami existencial, como eu vivi, é óbvio que você vai precisar falar, bom, eu fui obrigada a parar tudo na minha vida, inclusive tudo aquilo que eu conhecia, né, de Porto Seguro. Então, eu precisei me reinventar. Obviamente, a pessoa que você vê hoje, né, é uma pessoa completamente, né, diferente da pessoa que eu era em 2014. Né? Mas naquele momento que eu estava desenvolvendo o programa RAISE, eu não tinha me dado conta que eu precisava desenvolver, na verdade, um programa de saúde existencial. Então, eu comecei a entender e fazer uso dos meus próprios estudos. Também eu comecei a entender que eu precisava ser instrumento, inclusive congruente, daquilo que eu colocava em teoria. Então, o programa RAISE, então, que significa elevar alguém em sofrimento intenso, é uma palavra em inglês, e virou um acrônimo. Acrônimo acontece quando você pega as primeiras letras. Então, R significa ressignificações de percepções. A significa acolhimento. I significa integrativo. Então, tem que ser um acolhimento integrativo. S significa sofrimento. E significa existencial. Programa RAISE, então, significa um programa de ações cujo objetivo é a gente aprender a ressignificar e acolher integralmente o sofrimento existencial. Então, eu comecei a trazer a proposta, né, da gente fazer várias ações em prol da saúde existencial, em prol desses fatores de proteção, para que a gente possa desenvolver outras modalidades de enfrentamento. Aí eu consigo justificar a minha afirmação, que eu falo que a gente tem que aprender a sair dos processos e dos círculos viciosos, porque são círculos viciosos, é como se a gente estivesse andando no mesmo lugar, porque era exatamente assim que eu me sentia, né, enquanto eu não tinha me dado conta, né, do meu próprio processo de morrência, de tudo aquilo que não estava legal na minha vida, mas que eu continuava, porque a rotina pede, né, a rotina tem pressa, né, e esses dias eu coloquei, inclusive, num dos meus podcasts, uma frase que eu criei: a pressa não permite escolhas. Então, assim, sabe, quando você vai lá no computador, fica aquela bolinha assim, não dá uma impaciência? Então, é assim que eu vejo os círculos viciosos. Então, os círculos viciosos, eles ficam em círculos e a gente tem que aprender a transformar os círculos viciosos em circuitos virtuosos, né? Então, essa é a minha frase: aprender a transformar
círculos viciosos em circuitos virtuosos. Para quem faz a prática esportiva, que eu também, só a partir depois, né, da minha inflamação cerebral, obviamente, depois que eu comecei a me sentir firme existencialmente, recuperei o meu tônus, porque eu também perdi todos os movimentos, né? Então, quando eu recuperei esses anos, agora eu tenho me preocupado em fazer atividade física, né? E aí eu aprendi que a gente tem que fazer circuitos. Então foi por isso que então eu criei essa frase e essa ideia. O programa RAISE, então, ele tem esse objetivo de ser um conjunto de ações cujo a principal preocupação é a gente lidar com o nosso sofrimento existencial, e quem não tem, né, desenvolvendo então um fator de proteção que é a sua própria saúde existencial, e você se apropriar, inclusive, da sua morada existencial, que é você, né? Você precisa aprender a se alojar dentro de você, né? E se sentir à vontade dentro de você. Para mim vem até com uma certa emoção, sabe? Porque para mim, Cláudio, foi desesperador não poder andar, né? Eu não conseguia ter forças para pegar este copo, exatamente esse copo. Eu não conseguia ficar em pé. Uma das características principais dessa inflamação que eu tive, né? Na verdade, que se chama ADEM, é uma desmelinização aguda dos neurônios. Isso furtou os meus movimentos. E para mim, realmente, que sempre fui uma pessoa muito agitada, como eu falei para vocês, eu fui muito workaholic, mas não porque eu queria, né? Porque também eu desenvolvi isso. Lembra quando eu falei processo de morrência? A gente vai desenvolvendo maneiras da gente lidar com a vida, né? Eu, quando eu queria descansar, quando era pequena, e eu também não estou culpabilizando a minha mãe, mas eu tive uma infância sem referências né, de saúde, de exercícios, de boa alimentação, de higiene de sono. Eu não tive referências, né? Os meus pais se separaram muito cedo, meu pai foi morar com outras famílias, porque é assim, um percurso enorme de várias outras pessoas aparecendo na minha vida, e minha mãe como, né, adoecida existencialmente, também, né, emocionalmente, enfim. Eu nunca tive esses parâmetros do que significa a qualidade de vida, né? Eu fui, então, acreditando que estudar, trabalhar, era a única coisa que eu podia fazer. Tanto é que quando eu tentava descansar ou eu tentava assistir uma televisão, a minha mãe desligava a chave geral e ela me batia, né? E ela falava, vai estudar, vagabunda, né? Aí tem o nascimento de uma workaholic. Tudo isso eu comecei a compreender durante a minha inflamação cerebral, né? Sobre meu próprio processo de morrência, sobre a necessidade de uma congruência entre teoria e a minha prática e a minha vida. Bom, e quando eu me vi, então, sem poder andar, absolutamente impotente, inclusive, né, nos meus movimentos, eu falei, olha, eu vou fazer uma barganha, né, porque faz parte de um processo de luto também a gente fazer barganha. E eu fiz uma barganha com o Papai do Céu. Eu falei assim, se você me permitir, primeiro, continuar viva, tá? E se você me der a chance de eu ficar em pé nos meus próprios pés, fazendo o que eu quero fazer, que é expandir a suicidologia brasileira. Eu quero coordenar um dia uma pós-graduação. Eu quero habilitar profissionais para que eles se tornem também suicidologistas. Eu quero tanta coisa, eu queria tanta coisa naquela época que eu combinei com o Papai do Céu, que se ele me desse essa oportunidade que ele tem dado, eu faria tudo com os pés descalços. Então, eu entro em sala de aula, eu entro no meu consultório, eu estou com os pés descalços agora, para reverenciar e para agradecer a oportunidade primeiro, de estar viva, de estar em pé, nos meus próprios pés, de eu ter recuperado não somente a ordem alfabética, mas grande parte de tudo aquilo que eu investi academicamente,
né, de ter fechado o meu pós-doutorado, porque veja bem, eu falei para vocês que na metade do pós-doutorado era para ser concluído em 2 anos, eu demorei mais 2 anos, então eu fiz um pós-doutorado de 4 anos, né, e que felizmente hoje eu me sinto conectada comigo, saudável, né, trabalhando com essa ideia de ser a educadora dos pés descalços. Aí esse termo educadora também recebeu uma brincadeira no lançamento do meu último livro, Saúde Existencial, Educadores em Busca de uma Pura Vida, né? Eu brinco com a palavra educadores com D maiúsculo, porque é assim que eu quero entender que uma pessoa que assume o programa RAISE, por exemplo, que o objetivo é a gente resgatar nossa saúde existencial por meio da ressignificação e o acolhimento integrativo do nosso sofrimento existencial, que a gente possa educar as nossas dores, aprender sobre as nossas dores, aprender sobre as nossas emoções, lidar com elas sem fugir da raia, sem fugir de quem nós somos. Então, a educadora dos pés descalços, ela traz essa representação, primeiro, de esperança. Eu nunca levo agora, deixo de levar, né, em nenhuma palestra presencial ou curso, o meu tsuru. Eu costumo fazer, olha, origamis, né? Então, eu sempre dou um origami também, porque foi uma das promessas. Eu quero levar esperança para as pessoas. Eu quero levar... possibilidades da gente ter realmente assim, manejo, porque quando a gente fala de suicídio, a gente se sente tão impotente, assim como eu me sentia quando eu era pequena, e assim como eu me sinto inúmeras vezes. Hoje eu sou e fui responsável pelo primeiro programa de pós-venção, né, aqui no Brasil. Houve uma escola aqui em São Paulo, que houve 2 suicídios, e a partir desse momento eu realmente consegui, né, e olha que eu estava em recuperação da inflamação cerebral, eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu tinha colocado na teoria do programa RAISE, porque toda a minha teoria, ela foi resgatada e elaborada por meio dos estudos, principalmente americanos e canadenses, tá? E foi muito importante também, porque logo que eu entreguei o relatório, né, do pós-doc, consegui terminar, voltar, né, me restabeleci da inflamação cerebral, eu consegui entregar, e aí, alguns meses depois, aconteceu esses 2 suicídios nessa escola. E aí, então, fui chamada pela direção, e nós colocamos em prática tudo aquilo que estava colocado em teoria nesse livro, que na verdade era o relatório que se tornou o livro Programa RAISE. E este colégio me ajudou muito, né? Porque, na verdade, uma coisa é você ter um estudo americano e canadense com outra cultura, a outra coisa é você aplicar aqui, né, no Brasil. Então, a educadora dos pés descalços é uma pessoa muito esperançosa, sabe? Porque hoje eu ando em solo sagrado, e quando eu falo sagrado, assim, essa oportunidade de eu estar viva é assim, sem explicação, Cláudio. Eu tenho muita gratidão para o Papai do Céu, para as pessoas que me ajudaram, para as pessoas que me apoiam ainda hoje, para eu me manter com uma certa dignidade, né, profissional, pessoal. A Karina, que hoje fala com vocês, né, é uma Karina que foi desenvolvida e resgatada com muito mais sentido de vida, com muito mais propósito, né, com muito mais alinhada com a minha missão, né? A minha missão realmente é de expandir o conhecimento da suicidologia, né, por meio dessas ideias, né, de eu ser uma educadora dos pés descalços. Olha, eu vou olhar nos teus olhos, que você entenda que eu estou falando diretamente com você, que passa uma situação que você fala é surreal o que eu tenho vivido, a minha dificuldade, a minha falta de esperança em relação a tudo que eu estou vivendo. Surreal por acreditar que eu não vou conseguir lidar com isso. Eu te peço e te convido, se dá uma chance, se reorganiza,
conta com pessoas que realmente te fazem bem. Muitas vezes a gente fica confuso com essas situações e com alguns problemas que fazem com que a gente realmente acredite que não vale a pena continuar vivo. Espera o seu tempo, não apressa o teu caminho, faz do teu caminho o melhor da sua história. Faz da sua história o melhor do seu caminho. Isso quer dizer que eu te peço para que você procure ajuda. Busque em outras pessoas que possam te acolher, possam te abraçar, possam te ouvir. Busca profissionais da saúde que possam te ajudar. Tenta resgatar o seu prumo, mas buscando coisas que fazem sentido para você. Coisas que fazem com que o teu coração bata mais forte. E se ainda não estiver batendo, ainda se dá uma chance. Continua, respira, porque em alguns momentos a única coisa que resta é a gente continuar respirando. Respira para que você possa continuar. E um dia, se as minhas palavras fizerem sentido para você, gostaria de te dar um abraço. Então, continua para que você possa deixar o seu legado e deixe a morte chegar a seu tempo, não agora. Então, um grande beijo no seu coração. Se mantenha conectado com a sua vida. Sua vida é única. Um beijo para você.